Olá, povo abençoado, eu saúdo a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nós estamos aqui dando continuidade do nosso projeto Dia a Dia com a Palavra de Deus, onde nós aproximamos a Palavra de Deus para o seu dia a dia e para a sua vida prática. Nós estaremos trazendo uma meditação em 2 Samuel, capítulo 24, e versículo de número 14, que diz assim: Davi disse a Gade: Isso é muito difícil para mim, que caiamos na mão de Adonai, porque suas misericórdias são grandes em lugar de cair na mão do homem. Então Adonai enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até o final do tempo especificado. Queridos, a palavra que eu quero trazer para o seu coração é que nós estamos muito habituados a atribuir toda a praga, toda a destruição, toda a sentença que sobrevém sobre a vida de pessoas, de cidades ou até de países. Nós estamos muito habituados a atribuir isso ao demônio, ao Satanás, ao inimigo de Deus. Mas eu quero te despertar que muitas das coisas que acontecem, às vezes é a mão do Senhor que está vindo sobre o homem, sobre a terra, sobre a cidade ou sobre o país. Ah, irmã, mas pode ser que seja o inimigo de Deus que fez isso, mas com a autorização do Senhor, porque o Senhor que é o Todo-Poderoso. E você vai perceber no capítulo 24 que Davi, por um momento de descuido e também de vaidade, de orgulho, resolveu ter noção da quantidade de pessoas que tinha em Israel. Ele queria ter uma contagem, ele queria ter um controle. Eu não vi necessidade disso, mas ele quis. E o comandante do seu exército, Joabe, até alertou ele, disse: para que você saber? Para que o senhor ter noção de quantidade? Para que o senhor fazer censo em Israel? E Davi ignorou a palavra do seu comandante, fez os seus homens ficarem 9 meses e 20 dias percorrendo toda a Israel para fazer essa contagem, para poder ter esse censo. E quando esse censo finalmente chega até as mãos de Davi, o Senhor Deus de lá do trono vendo tudo, envia o profeta Gade até ele e faz 3 indagações, irado com Davi, porque Deus não queria que Davi ficasse preocupado com o tamanho, porque foi Deus que fez aquele negócio, porque era Deus que tinha engrandecido o reinado de Davi. E aquilo ali era mais uma vaidade humana, mais um orgulho pessoal, do que de fato de direito ver até onde Deus tinha feito, até onde Deus tinha largado. Davi não estava muito preocupado em que o nome do Senhor naquele contexto fosse glorificado. E Deus, irado com Davi, usa o profeta Gade e pergunta para ele, faz 3 perguntas: o que é que você quer? Na mão de quem você quer cair? Você quer ficar 3 meses fugindo de inimigos? Você quer 3 dias de praga? Ou você quer 7 anos de fome na terra? E Davi raciocina rapidamente e a Bíblia diz que ele decide cair na mão de Deus. Ele disse: é melhor cair na mão de Deus do que cair na mão dos homens, porque geralmente o homem não tem misericórdia. E a Bíblia diz que o Senhor Deus enviou um anjo para poder destruir. E foi 70.000 caindo por terra ali dentro de Israel. Ao ponto de Deus dizer assim: chega. Na sua Bíblia vai dizer que Deus se arrependeu. Nessa tradução aqui, que está no original do hebraico, também diz que Adonai arrependeu-se por causa de tanta angústia. Disse o anjo que estava destruindo o povo: chega, recolhe a mão. E o anjo parou de fazer aquilo que estava fazendo. E aí você vai me perguntar: irmã, quem foi que mandou? Deus. E por que Deus mandou aquilo? Porque Davi desobedeceu ao Senhor. Porque Davi não consultou o Senhor. Porque Davi se inclinou ao orgulho. Porque Davi quis fazer algo segundo o seu pensamento. Porque Davi quis fazer algo segundo a sua cabeça. Irmãos, a gente tem que entender uma coisa. Queridos, a gente tem que entender uma coisa. As nossas ações podem gerar reações. As nossas ações podem gerar consequências profundas e pode atingir pessoas. E pode atingir pessoas que estão de perto e pessoas que estão de longe. Eu quero que você saiba que Deus, ele tem o domínio e o controle de todas as coisas. E ele não vai abrir mão daquilo que ele estabeleceu, ele não vai abrir mão daquilo que ele determinou, ele não vai abrir mão daquilo que ele quer que seja feito. Davi, como rei, ele sabia das consequências. Eu sei que a gente está na graça, eu sei que a forma de Deus executar esse juízo se torna de uma forma um pouco diferenciada, mas não muda a atuação e a justiça de Deus. Às vezes eu costumo dizer que a graça é até pior do que a lei, porque na lei era olho a olho, dente por dente, e hoje na graça Deus dá até corda e dá muita corda. E às vezes a cobrança de Deus nem é mais aqui no reino dessa terra. Deus já vai cobrar dando consequência de juízo e de morte espiritual. Eu quero que você se desperte, se desprenda de que tudo é Satanás.
Eu quero que você se desperte, se desprenda de que tudo é o diabo, porque isso é uma forma que até o inimigo de Deus gosta para que você não se arrependa, para que você não sinta isso aqui que Davi sentiu. Davi chegou ao ponto de dizer: fui eu que pequei, fui eu que fiz o errado. Por que o Senhor está cobrando as ovelhas? Cobre de mim, Deus. Adonai, cobre de minha casa. Porque nós temos que nos responsabilizar das nossas ações. E quando a gente atribui um juízo divino, quando a gente atribui uma consequência de uma atitude nossa errada ao diabo, a gente tira da nossa responsabilidade e a gente tira o poder que é todo de Deus. Porque tudo que acontece na terra é debaixo da ordem dele. Tudo que acontece é debaixo da direção do Todo-Poderoso. E para que essas coisas não se sucedam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre essa nação, sobre o seu estado, sobre a cidade que você vive, se esforce para não desobedecer ao Senhor. Se esforce para fazer somente aquilo que Deus quer que você faça, porque também não é uma coisa tão fácil obedecer a Deus. Não é tão fácil querermos seguir a Deus à risca do jeito que Ele quer que a gente siga. Não é tão fácil, não é tão simples, mas é maravilhoso. Não esqueça disso. Foi a mão do Senhor que fez isso, não foi a mão do inimigo. E eu não sei o que é que está acontecendo na tua casa, eu não sei o que é que está acontecendo no meio da tua parentela, eu não sei o que é que está acontecendo, e Deus está dizendo para ti: reveja os seus conceitos. Mude sua postura, mude a sua mente. Entre pelo outro caminho, entre pelo caminho do enquadramento, da obediência à vontade do Senhor. E saiba que tudo que acontece na nossa vida é Deus. Irmã, Deus. Mas Deus não é bom? Deus. Mas Deus não é misericórdia? Deus. Mas Deus não é fiel? Deus. Mas Deus é justiça. Mas Deus é justo. Mas Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas Deus foi criado e ninguém criou Deus. Ninguém sabe explicar Deus na sua essência, na sua profundidade. Nós sabemos sentir Ele. E sabemos servir a Ele. E sabemos obedecer a Ele. E eu vou lhe dizer uma coisa, é muito mais confortante e menos fingimento a gente ter certeza que é Deus que está fazendo tudo, até o que é de ruim, porque a gente sabe que na hora que Ele tira a mão dele, Ele tira. E na hora que Ele quer restituir, Ele também restitui, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Eu abençoo a tua casa, a tua família, a tua vida e principalmente a tua mente. Para que você possa entender que é muito melhor a gente reconhecer que Deus é soberano, que Deus está no controle das nossas vidas, das nossas casas, mas que as nossas consequências geram reações no mundo espiritual e no mundo físico. Que o Espírito Santo abra a tua mente para entender esta verdade. Para que dentro de você realmente seja manifesto o arrependimento. Para que dentro de você as suas atitudes sejam diferentes, totalmente, daquilo que você já fez lá atrás. E que você possa parar de culpar a Satanás, o adversário de Deus, naquilo que são as nossas ações que geram essas consequências tão ruins, em concordância com aquilo que a palavra de Deus diz que deve ou não deve ser feito. Que a partir de hoje haja uma mudança sobre toda a tua trajetória, em o nome de Jesus. Amém.